Eu já até sei por que você entrou nesse vídeo. Você deve estar pensando, nossa, mas Salvio, mas que história é essa de você gostar de calcinhas? Como assim? Mas calma, calma, calma que eu vou te explicar. E você vai entender a origem disso. Mas, para eu poder te explicar esse gosto meu por calcinhas, eu vou ter que te explicar o funcionamento do algoritmo e como que ele afeta a sua vida. Olá! Eu sou Salvio Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Então, bora lá então para falar das minhas calcinhas? Então, primeiro você precisa compreender a questão dos algoritmos, que é uma das coisas que, na minha opinião, mais marca a atualidade e que gera os fenômenos de bolha na internet, geradas por algoritmos que geram ternos sob medida para cada um de nós, ao ponto da gente fechar a nossa visão de mundo e achar que o mundo gira em torno da gente e da nossa visão. Por exemplo, se você é do partido A, as redes sociais só vão te mandar coisas do partido A. Tudo que você vai receber vão ser coisas relacionadas ao partido A. Nisso você cria uma espécie de uma visão de túnel em que você acha que tudo se resume a esse universo do partido A. Nisso você entra na bolha do partido A. Então, sem você notar, você pensa que todo mundo acredita no partido A. Você acha que os adversários do partido A são todos ignorantes e burros, pois é só isso que o algoritmo te mostra para te agradar, para te deixar mais tempo na plataforma e assim tá vendo mais anúncios. Em que, devido aos anúncios, a informação vira um terno sob medida, com um ótimo caimento de acordo com o seu gosto. O grande problema é que tais informações não têm compromisso nenhum com nada, a não ser com os anúncios. E foi nisso que eu acabei entrando na bolha das calcinhas, em que literalmente as calcinhas entraram para sempre na minha vida e não querem sair. Mas eu vou te explicar já já sobre isso. O filósofo alemão Walter Benjamin, que estudou várias culturas e tradições, ele costumava dividir as narrativas em apenas dois tipos: a narrativa do pescador e a narrativa do camponês. A narrativa do pescador é a famosa história de pescador, envolvendo coisas ditas como se fossem verdade. A do pescador, que diz que o barco dele foi parar na ilha inexplorada e nessa ilha inexplorada enfrentou a bruxa, depois derrotou a sereia devoradora de homens e na volta enfrentou o polvo gigante com muita bravura. Já agora a narrativa do camponês é bem diferente. Se trata de questões existenciais e do dia a dia, sobre os problemas da morte, os problemas da colheita, o tempo, os cuidados na plantação, os problemas familiares, o medo de não ter colheita, o medo do filho nascer morto ou com alguma complicação séria. Como no caso da minha mãe, que, pra você ter noção, quando ela estava grávida de mim, ela nem assistia Família Dinossauro, com medo de eu nascer igual o Baby. Mas, em resumo, a narrativa do camponês se trata dos problemas que todos sofrem diariamente, ou com grande intensidade, mas que ninguém dá confiança porque acha que já sabe lidar com essas coisas. Coisas essas que sempre vivem atormentando as pessoas. Nisso, agora eu te pergunto, qual você acha que as pessoas preferem? A história do pescador ou a história do camponês? Com certeza do pescador, não é mesmo? Mas isso não é algo novo, sempre foi assim. A questão que muda é que as pessoas não acreditam mais no pescador, mas sim nos algoritmos da internet. O que, na minha opinião, é muito pior, pois o pescador, pelo menos, ele mentia sobre ele. Já agora o algoritmo, ele mente sobre você e o seu universo. O tempo todo te mantendo uma visão fechada de mundo, sem você saber, e que modifica o seu comportamento no dia a dia, a depender da situação. E foi nisso que o algoritmo me meteu na bolha da calcinha. Olha só, eu vou te contar a história que é verdadeira. Uma vez a minha irmã estava aqui em casa e eu estava fazendo o que eu faço de melhor. Eu estava torrando a paciência dela, bulinando ela, fazendo um monte de idiotice sem sentido. Coisa típica de irmão caçula, que parece que nasceu só para atormentar e piorar a vida do irmão mais velho. Papel esse que eu sempre desempenhei muito bem e com enorme profissionalismo. Sendo que se eu me dedicasse ao canal da mesma forma que eu me dedico infernizando a minha irmã, eu com certeza já teria mais inscritos que o Felipe Neto. Pode ter certeza. Nisso, eu pesquisei perto dela calcinhas no Google.
E fiquei de zoeira, falando, olha, gostei dessa daqui. Não, não gostei daquela. Olha, aquela ali parece paraquedas, vai ficar boa em você. E ela brava comigo, me xingando, falando que ia falar pra mãe. E até aí tudo bem, é praxe. E fiquei fazendo aí com ela uns 15 minutos só pra torrar mesmo a paciência dela. Entrando em um monte de sites, vendo calcinhas de todos os tipos, tamanhos, cores. E acabou ali a minha idiotice de irmão caçula. Mas dessa vez quem se ferrou fui eu. Você acredita que até hoje o algoritmo ainda me manda propagandas de calcinhas durante as minhas navegações? E o pior é que eu sou trouxa. No meio desse mar de propagandas de calcinhas, eu ainda cometi e às vezes ainda cometo a burrada de clicar em algum anúncio. Geralmente sem querer. Não, mentira, eu mesmo clico nos anúncios. Mas eu não clico por causa das calcinhas, mas sim por causa das mulheres que estão vestindo elas. Mulheres essa que eu sei que eu nunca vou ter, por serem areia demais pro meu caminhãozinho de mero pobre mortal. Mas eu clico porque, no fundo, sonhar de graça, não é mesmo? E nisso, o trouxa aqui confirma o algoritmo que me mostra mais propagandas de calcinhas. E o engraçado é que às vezes eu tô pesquisando sobre assuntos importantes para gravar vídeos aqui pro canal e me deparo com propagandas de calcinhas. E tô eu lá, todo sério, pesquisando, e do nada aparece uma propaganda. E eu até perco o foco no trabalho, eu arregalo os olhos, quase que pulo da cadeira, e é controverso, sabe? Eu recebi, por exemplo, propagandas de livros de teologia, filosofia, essas coisas em que eu gosto, que é o meu gosto, e do lado uma mulher modelo com corpaço usando uma calcinha fio dental bem enfiada na raba. Na hora eu até esqueço do que eu tava fazendo, até perco o foco. Ou seja, o algoritmo me adora quando eu sou idiota e faz de mim um idiota sempre. Mas pelo menos eu sei disso, aceito e gosto. Sim, eu gosto de fazer parte da bolha da calcinha, no fundo, no fundo. Mas o problema é quando eu não sei por onde o algoritmo está me metendo. O problema é que o ser humano ele é mais influenciável do que ele próprio imagina. Seria como se tivesse uma sementinha dentro dele e o algoritmo regasse tal sementinha de uma forma destrutiva. A minha preocupação mesmo é quando, por exemplo, o algoritmo me empurra matérias que confirmam e moldam a minha visão de mundo sem eu perceber, me dando a ilusão que eu estou tomando a decisão por mim mesmo, que é a decisão certa, sendo que, na verdade, ele está alimentando algumas crenças que eu já tinha antes, mas me fechando em uma visão de túnel. Por exemplo, o avô de um colega meu, ele é idoso, 75 anos, ganhou um celular smartphone e estava como todo bom velho, sabe, aprendendo a mexer na velocidade tartaruga. Até que tinha um político que ele, a princípio, achou interessante. Ele pesquisou no YouTube sobre tal político. E o resultado? O YouTube passou a mostrar para ele só coisas do universo daquele político na home dele. E nisso, quem morava com ele começou com o tempo a notar que ele estava tendo alguns comportamentos estranhos que ele antes não tinha. O filho dele passava perto dele e ele com o celular vendo o vídeo daquele influenciador daquele político fazendo lacração contra o adversário, falando coisas que eu jamais falaria a ninguém pessoalmente. Na sala de televisão, estava ele lá vendo compilações de tal político, fazendo aqueles discursos acalorados, e depois vendo compilações dos adversários cometendo gafes, como se os adversários fossem as pessoas mais burras e sem cérebro da face da Terra, praticamente desumanizando os adversários. E quanto mais ele consumia o conteúdo, mais o algoritmo mostrava mais e mais conteúdos daquele universo extremista para ele. Para você ter noção, com o tempo, até o vocabulário dele mudou, usando termos que ele antes não usava. Então, daquele senhor que era uma pessoa politicamente um pouco mais neutra, com o tempo virou militante daquele político, sem ele notar, achando que foi por livre e espontânea vontade dele. Agora multiplique isso pelos 134 milhões de brasileiros que têm acesso à internet e que alguns desses, aliás, muitos desses possuem redes sociais. Ou seja, o avô dele se fechou em um universo em que achou que tudo girava em torno daquela causa, se fechando naquele mundinho e até mesmo se tornando um agente dele. Tudo por conta de uma inocente pesquisa que abriu uma tempestade de conteúdos sobre aquilo devido a um terno sob medida feito para ele poder ficar mais tempo na plataforma vendo anúncios, em que para isso a plataforma direcionava a ele os conteúdos. O que foi diferente do meu caso, em que ao invés de ser um terno sob medida, foi literalmente algumas calcinhas sob medida, direcionadas para um rapaz hétero e com hormônios à flor da pele. Pelo menos eu sou consciente disso, nesse tipo de conteúdo, que são calcinhas, e levo isso na gozação.
Afinal, o algoritmo pensa que pelo fato de eu entrar, pensa que eu vou comprar. Mas o que me preocupa é, e nos outros conteúdos que são direcionados a mim? Será que eu tenho essa mesma consciência que eu tenho? Talvez não. Mas a questão aqui é que, para você que busca autoconhecimento, que é o foco desse canal, até em que ponto o algoritmo te ilude, fazendo você pensar que você está no controle da sua própria vida, sendo que, na verdade, é ele que está te controlando? Eis a questão. Nisso, eu confesso que eu tenho uma dificuldade em aceitar que eu sou maleável. E isso todo mundo tem, mas o problema é que somos mais influenciáveis do que imaginamos, pois cada ser humano possui um viés de superioridade. O viés de superioridade é o tempero que cada pessoa coloca nela mesma, em acreditar que ela é mais evoluída que as outras, pensando que ela é mais ética e mais correta. A maioria das pessoas pensam que estão uns passos à frente das outras no quesito ético, no quesito moral e intelectual, e nisso elas não conseguem enxergar as próprias vulnerabilidades. Isso é ruim, pois normalmente as pessoas não conseguem ver as próprias falhas, mas os outros conseguem ver, como no caso de todos vendo a mudança desse avô do colega meu. Mas ele próprio, o próprio avô, não tinha consciência disso e achava que aquilo tudo era por livre e espontânea vontade dele. Então, por isso, parta do pressuposto de que grande parte do que você acredita vem do algoritmo. Parte do que você consome na internet é indicação do algoritmo. E aceite que tal algoritmo age de forma que você não perceba. E pode fazer você achar que você está tomando a decisão por conta própria, achando que o mundo gira em torno daquilo, em torno daquela bolha. Algoritmo esse que não se baseia na verdade, mas sim em métricas. Métricas baseadas no que a maioria das pessoas com seu perfil gostam, ou seja, na unanimidade das pessoas. Mas o pior é que toda unanimidade é burra por natureza. Por isso, inclusive, digamos, o meu relativo fracasso aqui no YouTube. Porque poucas pessoas têm o interesse que você tem em estar me assistindo, que é um conteúdo voltado ao autoconhecimento. Elas querem mesmo autoajuda, querem uma cloroquina existencial, coisa que eu não ofereço. Por isso que o algoritmo não vai com a minha cara, pois é um pequeno grupo de pessoas que me assiste, não uma maioria, e eu creio que nunca vai ser. E por falar em algoritmo, o algoritmo não vai com a minha cara. Ele só vai com a minha cara na hora de me mandar calcinhas que eu nunca vou comprar. E o trouxa aqui gosta. Mas, quando eu preciso do algoritmo para me ajudar no canal, ele me dá apenas R$3 por vídeo. Vídeo esse que também leva muitas horas por dia para fazer. É quase que um relacionamento abusivo entre eu e o algoritmo, em que eu só saio perdendo, mas mesmo assim ainda eu continuo nesse relacionamento. Então, eu quero te pedir para você me ajudar a sair dessa relação abusiva com o algoritmo e me ajudar a trazer mais conhecimento às pessoas com mais vídeos como esse, mandando qualquer valor que der para você mandar para a chave Pix, eu também penso nisso, @gmail.com, que todo mundo vai sair ganhando. E por falar nisso, mostra para mim que você também acredita no autoconhecimento, escrevendo nos comentários, eu também penso nisso. É só escrever, eu também penso nisso, para eu ver que eu não tô sozinho nessa jornada. Então vamos recapitular então tudo que falamos aqui. Falamos do algoritmo esse que tem foco em te manter muito tempo na plataforma para te mostrar o máximo possível de propagandas de anunciantes, que é o que financia as empresas, e que para isso te dá um terno sobre medida de informações. Informações baseadas em métricas de que a maioria das pessoas do seu perfil acreditam, te colocando em uma bolha. Bolha essa que cria uma visão de mundo, podendo gerar mudanças no seu comportamento e te influenciar a tomar más decisões. Mas o principal desse vídeo não é nem isso, e sim eu falar por minha experiência própria, principalmente aos rapazes. Nunca pesquisem calcinhas no Google, pois pode colocar vocês em uma bolha que vocês nunca mais vão conseguir sair. Pense nisso e cuidado com a bolha da calcinha.